Marcos capítulo 10, versículo 17, diz o seguinte: E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra o teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Observe a frase: tenho observado, ou seja, eu conheço. E Jesus, olhando, o amou. É um outro detalhe importante também aí, ó. Jesus, olhando, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Diga comigo: Senhor Jesus, usa o teu servo, fala comigo, através da tua palavra. Eu abro o meu coração para ouvir a sua voz. Amém. Amém? Gente, eu amo essa palavra. Essa palavra aqui nos dá uma clareza, um entendimento tão grande do amor de Jesus por nós. Lemos aqui uma parábola onde um homem, ele chega para Jesus, de repente, para tentar impressioná-lo. Um jovem rico, tinha muitas propriedades, e quem sabe, ao falar, ao justificar para Jesus, que conhecia os mandamentos, que já fazia, talvez para ele não era novidade aquilo, mas para Jesus, que é sabedor de todas as coisas, da vida dele, Jesus está falando com ele na frente dos discípulos. E o grande ensinamento vai vir agora, porque ele chega, o jovem rico chega tentando impressionar, ou se com as suas palavras dizer: como eu faço para entrar no reino do céu? Deixa eu dizer algo para vocês, pessoal. No tempo antigo, a comunidade judaica achava que alguém, por ter muito dinheiro, eles achavam que por ter muito dinheiro, aquelas pessoas estavam perto de Deus, porque tinham sucesso na vida. Nos dias de hoje, algumas pessoas que pensam assim também, por achar que tem muitas coisas às suas mãos, o poder, o dinheiro. Uns falam de sorte, né? E outros dizem: o fulano deve estar muito perto de Deus, porque ele é bem sucedido. Mas não é bem assim. Então o jovem rico diz para Jesus: o que faço para herdar o reino do céu? E Jesus olha para ele e diz assim: olha, você conhece os mandamentos? Aí Jesus descreveu os ensinamentos para ele, os mandamentos. E ele vai dizer, ele vai justificar para dizer: então se é isso, eu estou salvo, porque isso eu já conheço. Só que eram meras palavras. Na verdade, ele não praticava nenhum. Conhecer é uma coisa, praticar é outra. Você está me entendendo? Há muitas pessoas que conhecem também as leis, mas não praticam, contrariam as leis.
O jovem rico era um. Então os discípulos estão observando aquilo, a fala de Jesus com ele. Só que o detalhe da Bíblia diz que Jesus, ao olhar para ele, Jesus o amou. Olha para isso. Jesus olha para ele e o amou. Aí a pergunta que eu te faço: Jesus olhou para ele e o amou porque ele tinha dinheiro? Jesus olhou para ele e o amou porque ele saiu lá da sua mansão e foi ao encontro de Jesus e disse: que farei para herdar a vida eterna? E será que Jesus ficou maravilhado só por causa que um homem da elite veio e se prostrou de joelhos diante dele e diz: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Será que Jesus ficou encantado com isso porque ele era alguém da elite? Deixa eu dizer algo para vocês. Quando Jesus olha para nós, Ele não olha para o dinheiro que você tem. Ele não quer saber onde, o bairro que você mora, o carro que você tem. Não. Quando Jesus olha para nós, Ele sente amor. Porque todo pecador, Ele veio para salvar os pecadores. Ele veio para salvar os perdidos. E diante dele está um homem, embora Jesus conhecendo as suas intenções, mas o amou. E disse: meu filho, cumpre os mandamentos e você será salvo. E ele quis justificar para Jesus dizendo: mas isso aí eu conheço. O jovem chegou até Jesus, não por este amor, e sim por justiça própria. Eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca adulterei. Ele, por se justificar por si próprio, quis: então eu já estou salvo. Mas Jesus disse para ele: falta uma coisa. Os discípulos estão observando isso. Falta uma coisa. Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, depois você volta. Jesus sabia que ele não ia fazer isso. Jesus sabia. Ele baixa a cabeça, e como diz aqui a Bíblia, ele baixa a cabeça e sai triste, porque era dono de muitas propriedades. Para você ver que ele conhecia os mandamentos, mas não praticava nenhum. Então conhecer não faz da pessoa se tornar salva. O que faz a pessoa se tornar salva é ela praticar a palavra de Deus. Você está me entendendo? Ela praticar. Em palavras simples e menores, Jesus quis dizer para os discípulos assim: vocês estão vendo porque ele baixou a cabeça triste e saiu? Em palavras menores, Jesus quis dizer para os discípulos o seguinte: é por isso que é mais fácil um camelo passar por um fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Em outras palavras, Jesus quis dizer o seguinte: é por isso que essas pessoas que acham que tem tudo, elas acham que tem o poder, o dinheiro, elas pensam que tem a salvação e não tem. Porque a grandeza da humildade de alguém que é salvo é obedecer a Deus. Portanto, o seu amor não vai estar apegado às coisas materiais, aos bens materiais. Não era vontade e não é vontade de Deus que ninguém viva na pobreza, viva na humilhação, pedindo favor a um e a outro. Não, essa não é a vontade de Deus. No entanto, aquele homem, o seu coração estava apegado, atrelado às riquezas. O apego aos bens materiais estava atrelado à avareza, ao amor, a tudo aquilo que ele tinha. Por isso, quem é salvo não pode amar a Deus e as riquezas ao mesmo tempo. Você compreende aqui a linguagem?
Então a ele foi dito uma palavra específica: vai, vende tudo que você tem e dá aos pobres. Jesus sabia que ele não tinha coragem para fazer aquilo. Se ele não tinha coragem para obedecer nenhum dos outros mandamentos, também não teria coragem para obedecer aquilo que Jesus havia dito direto para ele, exclusivamente para ele. Baixou a cabeça e saiu triste. Aí você perguntou: bispo, então o que essa palavra tem a ver comigo? Eu não sou rico, eu não tenho riquezas. Mas essa palavra vem para nos ensinar aonde está o seu coração. Essa palavra aqui não é só para o rico, não. Essa palavra está direcionando a mim e a você aonde está o nosso coração. Tem até uma palavra que diz, né? Aonde estiver o seu coração, aí estará a sua riqueza. Então, se o seu coração está em Deus, você será uma pessoa capaz de amar a Deus sobre todas as coisas, de amar o próximo como a ti mesmo. Se o seu coração está em Deus, então você será capaz de amar o seu pai, a sua... Você não vai matar, adulterar, você não vai roubar, não. Você terá o temor de dizer assim: eu não vou fazer isso porque eu sou servo de Deus e temente ao Senhor. E você que já fez tudo isso, ou está fazendo tudo isso, Jesus está dizendo: vai ou vem. Acho que a palavra vai predominar agora dizendo: venha e se arrependa. Compreende? A ele seria: vai, se desfaz aquilo que você tem, depois volta. Então a palavra hoje seria: venha e se arrependa. Lembra daquela frase que eu coloquei em observação? Jesus olhou e o amou. Amou porque era um homem rico, mas pobre da graça de Deus. Rico em bens materiais, mas pobre da graça de Deus. Era um homem que o seu coração era avarento. Ele só conseguia enxergar os seus bens e o seu sucesso. Mas quando veio e se prostrou diante de Jesus, Jesus o amou e disse: quem sabe ele agora se converta. Vamos lá, você quer mesmo, meu filho? Porque ele chegou trazendo uma expressão de se justificar, porque ele não matava, ele não roubava, ele não adulterava. Então ele achava: eu já estou salvo. Mas Jesus disse: olha, você está perto, só falta uma coisa. A revelação dessa palavra é essa. Há pessoas que também estão próximas de serem salvas. Quem sabe está faltando uma coisa. Não sou eu quem vai dizer para você o que é, mas creio que Deus já falou ao seu coração. Uma coisa. Deus está falando aí agora: filho, você já conhece a minha palavra. Quem sabe você é um tição tirado do fogo. Você nasceu num lar cristão. Você se batizou nas águas. Você já teve uma experiência com Deus. O seu pai e a sua mãe lhe criou na fé. E hoje, não estou te julgando. E hoje você está vivendo de acordo com os seus pensamentos. Veja, o que isso te trouxe de sofrimento ou de vitórias? Porque como alguém conhecedor da palavra, mas manchado pelo pecado, não estou aqui para te acusar, por favor. Estou aqui apenas falando para você pensar e dizer: eu preciso tomar atitude. Digo que você está perto de ser salvo, mas digo que um dia ou qualquer hora, essa porta chamada oportunidade vai fechar ou vai acabar. E onde você vai estar? Como você vai estar diante do Senhor? Então vai ou venha e se arrependa dos seus pecados antes que seja tarde demais.
Jesus olha para os discípulos e querendo dizer para eles: está vendo o que dá? Uma pessoa achando que por ter tudo fácil nas mãos, acha que está perto de Deus. Não está. Esse rapaz não vai fazer o que eu falei. Esse rapaz não vai praticar. De fato, ele não praticou. O entendimento aos discípulos veio, como disse ainda há pouco, que então como é possível alguém ser salvo? Porque nós pensávamos que alguém com muito dinheiro, com sucesso, estaria perto de Deus. E Jesus disse: olha, o que é impossível para os homens é possível a quem? Jesus, porém, eu estou no versículo 27. Vamos lá no 25, que é melhor. Jesus disse: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles, os discípulos, ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: então quem pode ser salvo? Veja a pergunta dos discípulos: então quem pode ser salvo? Escute, pessoal, aquele jovem nunca matou, nunca tinha roubado, nunca tinha adulterado, respeitava o pai e a mãe, se amava a Deus, ninguém sabe. Acho que não, porque não obedeceu o que Jesus falou. Mas no conceito dos discípulos, aquele jovem que se justificou diante de Jesus, poderia estar salvo, mas saiu triste, sem dar certeza para Jesus que iria fazer o que Jesus mandou. Então Jesus coloca em xeque a salvação dele, e diz: é mais fácil um camelo passar por o fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. Então caiu por terra aquele pensamento dos discípulos: eu achava que ele estava a salvo. Aí eles vão perguntar o seguinte, ó: então quem pode ser salvo? Versículo 27. Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Você está entendendo agora? Se Jesus afirma que era difícil um rico entrar, não está dizendo impossível, difícil um rico entrar no reino do céu, pelo seu coração estar pegado aos bens materiais, no que causou estranheza aos discípulos. Então não estou entendendo agora. E Jesus disse: olha, pode ser impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. O que isso quer dizer? Que se alguém se converter de fato, de verdade, ele vai deixar tudo para trás. E vou te falar um exemplo dessa época. Um homem chamado Zaqueu, outro homem. Zaqueu, ele era um dos principais dos publicanos, rico, cobrador de impostos. Ele era um judeu, mas afastado da presença do Senhor. Nasceu judeu, aprendeu, conheceu a palavra, os mandamentos, porém não praticava, porque ele roubava. E o mandamento diz: não roubarás. Zaqueu era judeu e roubava. Portanto, um judeu afastado da presença do Senhor, ou seja, fazendo tudo de errado. Mas um dia esse homem rico, ele teve vontade de conhecer Jesus. Mas essa vontade, não vontade própria de dizer: eu quero bater um papo com ele. Não. Ele olhou para si e disse: eu sou um miserável. Eu conquistei tantas coisas, mas eu estou longe de Deus. E ele sobe numa árvore para ver Jesus mais de perto. E Jesus, debaixo da árvore, olha para ele e diz: desce, que hoje eu vou na sua casa. Jesus foi mal visto pelos discípulos, que disseram para ele: não, Senhor, na casa dele não. O Senhor sabe quem é ele? Ele é um ladrão. Ele é um ladrão impostor, Senhor, faz mal ao povo de Israel. Ele não, Senhor.
E o Senhor olha para os discípulos e diz: vocês não sabem o que vocês estão dizendo. Eu vou na casa dele e eu vou mudar a história dele, depois vocês vão ver. Ele ficou surpreso. Jesus entra na casa de Zaqueu, tem uma conversa séria com ele e diz para ele: Zaqueu, por que você está fazendo isso, rapaz? Você é um conhecedor da palavra. Esse povo te odeia, porque você, como judeu, explora eles. Vê se você se converte, Zaqueu. Eu quero mudar a sua história. Então o que adianta o cara ter tanto dinheiro e ser odiado? Ou viver longe da presença de Deus também? Então ele se levanta e diz: hoje, Zaqueu falando, eu resolvo. Olha a diferença de Zaqueu para o jovem rico. O jovem rico baixou a cabeça e caiu fora. Zaqueu se pôs de pé e disse: hoje eu resolvo dar metade dos meus bens aos pobres, e aquele a quem eu roubei vou restituir 4 vezes mais. Jesus olha para ele e diz: hoje houve salvação nesta casa, porque este também é filho de Abraão, só estava afastado, mas hoje voltou. Agora Zaqueu vai lá fora e fala isso para o povo. Lá fora tinha uma multidão esperando o que ia acontecer. E Jesus disse: Zaqueu, fala para eles aí o que você falou para mim lá dentro. E as pessoas caíram o queixo quando ouviram Zaqueu falar aquelas palavras. Ele era rico, ele abriu mão, se converteu. Ele não olhou para aquilo que as pessoas já diziam dele, ou o que iriam dizer mais na frente. Então são decisões como essas que Jesus está esperando de alguém que ainda não tomou uma decisão, embora conhecendo a verdade, mas se agarra à mentira. Você está entendendo o que eu estou falando? Conhece a verdade, mas se agarra à mentira. Mas se você se resolver hoje, eu vou orar. Se você se resolver hoje em se voltar para Deus, o amor que Ele sente por você é verdadeiro. Embora você tenha feito muitas coisas horríveis, pecou, coisas horrendas, nojentas, mas Jesus continua amando você, não pelo que você praticou, mas porque Ele quer mudar a sua vida quando você se arrepender. Eu estou pregando salvação, estou pregando o reino de Deus. Eu estou pregando essa palavra no intuito de fazer você pensar e decidir: eu preciso me voltar para Deus também. Eu não estou usando essa palavra como alguns fazem. Olha, você tem que se desfazer disso, você tem que dar para a igreja. Algumas pessoas usam essa palavra para isso, erroneamente. Quem faz isso é falso profeta, está distorcendo a palavra de Deus. Quando Jesus diz para o jovem rico: vai dar aos pobres o que você tem, depois você volta. Jesus sabia que ele não ia fazer aquilo, porque o seu coração era apegado àquilo. Jesus já sabia que ele não ia fazer, portanto vai dizer para ele, porque já sabe. Quero ver se você quer ser salvo mesmo, se você quer, porque a pergunta dele foi: o que eu faço para entrar no reino? Em palavras simples, Jesus poderia dizer: vai entrar no reino de Deus aquele que o seu coração estiver totalmente em Deus e não nas riquezas. Então, como o teu coração está nas riquezas, tu não entrará lá. Jesus poderia ter dito assim, direto para ele, mas disse: não, vou mostrar aqui como é que é o negócio. Você quer mesmo, meu filho? Então se desfaz do que tu tem, depois volta. Ele não voltou. Jesus já sabia. No entanto, Jesus teve amor e não negou a oportunidade. Você está entendendo? Jesus sabe de todas as coisas, inclusive do nosso futuro. Mas mesmo sabendo que ele não ia obedecer, Jesus deu a chance. Isso é amor. Isso é amor. Tanto amor que ele tem por você, que ele está te chamando agora, nesse momento: vem, filho,
Se você se curvar, se você se humilhar, se você se arrepender, eu vou te perdoar. Você só precisa crer, se arrepender. Jesus não quer o seu dinheiro, meu irmão. Jesus não quer que você se desfaça dos seus bens materiais. Jesus quer que você coloque Ele em primeiro lugar. Aí quando você colocar Deus em primeiro lugar, você vai ver que o que você tem não é nada. Aquilo que você tem, que muitos julgam ser muito, quando você se entregar para Deus e conhecê-lo, você mesmo vai ver que isso não é nada. E quando você perceber que isso não é nada, você vai valorizar mais e mais a Deus. Imagina agora, num tempo como nós estamos vivendo em que não há uma vacina certa contra o coronavírus. Não há um remédio, um comprimido, uma injeção que, olha, se você tomar isso aqui você não pega, ou se você que já está doente, se você tomar você vai ficar bom na hora. Não existe. E os milionários, o milionário pode até comprar um respirador. Diz que o respirador é caro, né? Os milionários podem até comprar o respirador. Mas quem garante, o respirador não é a cura. O respirador vai ajudar ou prolongar, não é a cura. Então o rico pode comprar 10, 100 respiradores. Nada vai adiantar se Deus não colocar a mão. Você está me entendendo? Nada vai adiantar. Mas se você é aquela pessoa que você diz assim: o meu Deus é o autor da vida, o meu Deus venceu a morte. Salmo 121, está escrito lá que Ele vai guardar você. Ele vai guardar. Agora, se o seu Deus é o mamon, se o seu Deus é o dinheiro, não podemos falar a mesma coisa. Portanto, eu encerro essa palavra porque quero orar por você. Jesus está provando amor por você. Jesus olhou para o jovem rico, depois dele ter dito um monte de coisas, Jesus olhou e o amou. Esse amor significa: eu vou dar uma oportunidade para ele. Você também conhece os mandamentos? Conhece? Você também conhece os estatutos? Você conhece as leis? Você também conhece a história do homem que entregou a sua vida na cruz para nos salvar? Você conhece essa história? Você sabe que ele morreu e ressuscitou? Você sabe, conhece essa história? Pois ele fez isso por amor. Ele não quer um centavo seu. Ele quer simplesmente que você creia, ponto. Marcos capítulo 16, versículo 16. Quem crê e for batizado, será salvo. A primeira palavra, quem crê, o batismo vem depois. Mas a primeira palavra é quem crê. O crer não é apenas diz assim: eu sei que lá no céu tem um grande Deus. Não é essa fé que Deus está querendo, porque essa fé aí até o diabo tem. O diabo também sabe que Deus existe. Portanto, não é essa fé que Deus quer de você. O que Deus quer de você é uma entrega, é uma fé que se entrega. Diante desse Deus eu entrego a minha vida, porque não há outro como esse Deus. Eu me rendo a esse Deus. Ó Pai, eu conhecendo a Tua palavra eu falhei. Ó Deus, eu conhecendo a verdade eu me desviei. Eu estou arrependido, eu estou voltando para Ti hoje. Essa fé, é com sinceridade que você diz isso? Então é isso que Deus está esperando de você. Ao jovem ele disse: vai e faz. Para você que está hoje tomando essa decisão, como Zaqueu tomou essa decisão, ele disse: hoje eu resolvo. E Jesus disse para ele: pois então hoje houve também salvação. Você quer? Então eu vou orar agora. Eu gostaria que você ficasse de pé agora.
Você que está voltando para Jesus também fique de pé. Eu vou orar por todos. E se você está aceitando Jesus hoje, diga comigo: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida.